Um abraço para quem é da ciência, um abraço para quem é de Deus, um abraço para quem é da arte e um abraço para quem é ateu. Eu respeito todos que têm fé, eu respeito todos que não a têm. Eu respeito quem crê em Deus e eu respeito quem não crê em ninguém. Assim iniciamos a 4ª edição do JN. Boa noite, eu me chamo Maria. Boa noite, eu me chamo Luísa. E juntas nós somos Maria Luísa. A intolerância religiosa, infelizmente, é uma prática muito recorrente no mundo e podemos lembrar de muitos momentos intolerantes que ocorreram nestes últimos anos. Por isso, o Papa Francisco nos pediu em janeiro de 2021 para colocarmos em nossas orações a intenção de vivermos em plena fraternidade com os irmãos e irmãs de outras religiões, rezando uns pelos outros, abertos a todos. E agora vamos acompanhar algumas notícias, eventos e missões que reúnem e agregam pessoas de diversas religiões em que nós acreditamos em um país, em um mundo mais tolerante e empático. A campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021 já tem cartaz escolhido. A equipe que prepara a campanha, composta por representantes da CNBB e de outras igrejas membro do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, CONIC, realizou o concurso para a escolha da arte. A campanha de fraternidade será ecumênica e terá como tema Fraternidade, Diálogo, Compromisso de Amor, e como lema um trecho da Carta de Paulo aos Enfermos. Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade. Essa será a 5ª CPE e tem como objetivo geral convidar as comunidades de fé e pessoas de boa vontade para pensar, avaliar e identificar os caminhos para superar polarizações e as violências através do diálogo amoroso, testemunhando a unidade na diversidade. A arte escolhida para ilustrar o caminho fraterno de diálogo e comunhão foi elaborada pela agência Ateliê 15. O cartaz remete ao apelo de Cristo pela humanidade. O secretário executivo para campanhas da CNBB, Padre Patrick Samuel Batista, destaca que Cristo é a nossa paz e suas ações nos inspiram a concretizá-la por meio do nosso testemunho de vida. Segundo os artistas do Ateliê 15, a base do desenho é uma ciranda, uma grande roda onde não há o primeiro nem o último, onde todos formam uma unidade e precisam trabalhar na mesma sintonia e ritmo para não perderem o compasso. Na ciranda, há uma criança com a mão estendida à espera de mais pessoas, fim de que movimentos de fraternidade não parem, somos todos convidados. No Brasil, o direito à liberdade de religião ou crença é previsto pela Constituição Federal. A legislação garante o livre exercício de cultos religiosos e proteção aos locais de cultos e suas liturgias. Em 2007, o país instituiu o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, que é celebrado anualmente em 21 de janeiro. A data foi escolhida em homenagem a Yalorixá, Mãe Gilda, que foi vítima de intolerância religiosa no final de 1999 e em referência ao Dia Mundial da Religião. O objetivo é promover respeito, tolerância e diálogo entre as diversas religiões. O fenômeno da intolerância religiosa tem se desdobrando em inúmeras formas de rejeição à diferença, seja ela sexual, racial ou cultural. E o ecumenismo é justamente essa aceitação. Diante dessa realidade, a sociedade necessita e anseia por iniciativas que promovam o entendimento, a tolerância e a convivência pacífica e respeitosa entre todos os grupos. Prossegue a campanha de vacinação contra o Covid-19 no Vaticano, iniciada em 13 de janeiro após a chegada do soro. Tanto o Papa Francisco quanto o Papa Emérito Bento XVI já receberam a primeira dose da vacina. O Papa Francisco definiu a vacinação, uma ação ética porque está em risco a sua saúde, a sua vida, mas também a vida dos outros. O programa Magis Brasil apresenta-se como a ação apostólica da província dos jesuítas do Brasil junto aos jovens. Trata-se da ação apostólica da companhia no meio dos jovens articulada em rede, para oferecer-lhes experiências, formação e acompanhamento em vista do serviço da fé e da promoção da justiça.
Ele reúne um conjunto de orientações, estruturas e ações destinadas à missão da juventude e vocações. Magis é o termo definido em latim que quer dizer o mais, o maior ou melhor. É definido pela expressão de uma sede inesgotável, de um impulso mais vital que nos conduz a uma atitude justa. O programa Magis Brasil, com seu conjunto de projetos e ações, inspira-se a ajudar os jovens a encontrar, expressar o Magis nos desafios próprios na vida juvenil contemporânea, para que desejem coisas grandes e cultivem grandes aspirações para si, para a Igreja e para o mundo. Por meio das ações de voluntariado e inserção, os jovens aos quais nós desejamos formar poderão se relacionar com a diferença cultural, religiosa, social. Esse eixo assume para si a tarefa permanente de cultivar e propor sentidos éticos de justiça para a missão com os jovens, no cuidado com a vida, com os empobrecidos, com os esquecidos, com o meio ambiente e no contato com a diversidade cultural. Agora ouviremos o relato de alguns participantes do voluntariado do Magis sobre suas experiências com esse movimento. Oi, meu nome é Gabriel Suede, tenho 23 anos e moro em Salvador. Fui convidado pelo MES para falar um pouco da minha experiência de vida com o Magis, sendo que eu sou de uma igreja evangélica, a Igreja Assembleia de Deus, desde os 10 anos de idade. Nunca tive nem pensei em ter nenhum contato com grupos, movimentos ou serviços da Igreja Católica, sendo que a Igreja Evangélica sempre teve muito predominante nas minhas escolhas, nas minhas decisões, e a Igreja Evangélica ela me ajudou a caminhar melhor toda a minha vida. E quando eu conheci mais em 2018, através dos Universidades Jesuítas, em uma das suas experiências de formação aqui em Salvador, eles me falaram sobre o Magis, me apresentaram algumas atividades, eu comecei a participar, e desde que eu comecei a participar do Magis, eu senti algo diferente em mim, no sentido de mudança, de percepção do mundo, de acolhimento. E uma das coisas que mais me encantou no Magis foi como as pessoas me acolheram. Mesmo sendo de outra religião, me acolheram, me trataram como se eu fosse alguém da mesma religião, dizer assim, da mesma comunidade. E isso para mim significou muito mesmo. Eu achei muito bonito esse acolhimento, essa forma de demonstrar Deus através da recepção, né? E quando eu comecei no Magis, eu acabei tendo algumas perdas dentro da igreja evangélica, acabei me afastando de alguns grupos que eu fazia parte por causa desse meu envolvimento com a igreja católica, vamos dizer assim. Por causa de preconceito, algumas pessoas não conseguiram bem discernir o que eu estava fazendo. Mas não me arrependo, mas ele me trouxe muitas alegrias e muitas experiências de vida. Acho que hoje eu consegui traçar melhor meu projeto de vida através do Magis, consegui acolher melhor as ideias que vinham para mim, acolher mais as opiniões das pessoas, opiniões construtivas, e eu consegui um pouco discernir o que eu quero ser, o que eu quero seguir. Isso é muito bonito, perceber Deus através do caminho, perceber Deus no caminho, perceber Deus em todas as coisas. É um ato de revolução. Eu estou acostumado muito a lidar com o público jovem da igreja evangélica, mas lidar com o público jovem da igreja católica foi um pouco desafiador para mim, sendo que eu fui colaborador na Semana Santa Jovem, e a Semana Santa não existe dentro da igreja evangélica, nem da comunidade evangélica. Então, para mim, isso foi muito desafiador, porque eu tive que ressignificar muitas coisas, eu tive que me desconstruir para aprender de novo. E isso é muito bonito, isso é muito legal de ser feito. Convido quem não fez isso, de ressignificar, de tentar um novo a fazer. E o que eu posso falar do Magis hoje é que significa muito para mim. O Magis, ele tem um papel significante na minha vida toda. São 2 anos e pouco que eu estou no Magis, e eu consegui fazer muita coisa, consegui aprender muito, consegui
passar muito do conhecimento que eu já tinha, e isso que é bonito, essa troca de experiência. Eu acho que o meu despertar, vamos dizer assim, para a vida começou depois que eu comecei a participar do Mages. Então ele é algo muito decisivo e muito significativo para mim. É isso e obrigado por me ouvirem e tchau, tchau. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Thalisson, tenho 30 anos, sou de Ilhéus, Bahia, e eu participei do Encontro Magis de 2019 e fui representar o Fé Alegria Ilhéus. Eu e mais 3 colegas, né, fomos convidados a participar desse evento que, para mim, foi assim incrível, né, em todos os aspectos, né, seja ele profissional, espiritual e de reconhecimento mesmo, né, tanto pessoal como o reconhecimento do outro, né, das diferenças. E o Magis, assim, foi uma experiência que talvez na minha vida foi uma das mais marcantes, assim, né, no quesito espiritualidade, cuidado com o outro, empatia. E a gente pôde presenciar e vivenciar 3 dias de encontro, aonde experimentamos muitas coisas juntos, muitos processos, né? Muito o conhecer da cultura do outro, né? De pessoas tão diferentes, que vieram de tantos espaços diferentes e que representam tantas coisas nesses espaços. Então, para mim, foi uma experiência e foram momentos muito lindos de construção coletiva. E hoje eu percebo, né, o quanto o Magis ele teve uma relevância, né, depois que eu participei disso, o tanto de coisa que eu trouxe, o tanto de processos que eu trouxe para a minha prática do meu trabalho, né, para as pessoas da qual eu convivo, sejam elas no âmbito profissional, no âmbito familiar, e o quanto isso agregou na minha vida. Então, para mim, se eu pudesse participar novamente, participaria mais 300 vezes, né? Porque é um encontro lindo, né? De pessoas que somam, que querem somar, de pessoas que querem participar, que querem fazer a diferença, né? Tanto nos espaços nos quais elas atuam, ou na sua vida individual, né? Nos seus processos individuais. Então, sou muito grato a Deus, sou muito grato às pessoas pelo convite. Então, fica aqui o meu depoimento, né, de muito afeto por esse projeto e trago mesmo essa fala como motivador, né, o quanto é importante a gente perceber, não só a gente, mas a gente perceber o outro, perceber essas diferenças. E o Magis foi isso. Tratou muito das diferenças, né? Tratou muito de falar sobre essas diferenças e de como essas diferenças elas podem comungar, elas podem estar entrelaçadas. Então, muito obrigado a todo mundo. Um forte abraço. Um grande beijo. Uma pausa para os nossos comerciais. Oi pessoal, hoje eu vim falar com vocês sobre como é escolhido as leituras da liturgia diária. A nossa igreja divide a Bíblia em 3 partes, A, B e C. E cada ano é uma parte. 2020 foi o ano A, logo 2021 é o ano B, e o ano que vem, que é 2022, será o ano C, e assim sucessivamente. A equipe litúrgica do Vaticano separa as 3 partes mais relevantes de acordo com o tempo litúrgico, de modo que, num tempo de 3 anos, nós fiéis tenhamos uma visão geral da Bíblia. Por isso, é muito importante que os fiéis façam a prática da leitura da liturgia diária e façam o máximo para aprofundar nela, vendo homilias e também reflexões. E aí, já fez a leitura da sua liturgia diária hoje? Boa tarde. Vim aqui falar uma curiosidade. Você sabia que todas as vestes litúrgicas dos sacerdotes católicos têm um significado específico? E por isso que, para citar um exemplo, a cásula
que simboliza o amor. É usada por cima de estola, que simboliza a autoridade, afinal, que por cima de tudo, o amor. E essa foi a nossa quarta edição do Jornal Mage. Obrigada! Obrigada por assistir. Boa noite.